Graça e paz, discípulo, discípula da Igreja Central. Hoje nós vamos ter um estudo um pouquinho maior do que o normal, mas segura firme aí, vai dar tudo certo. É porque nós temos muito conteúdo para trabalhar e eu tenho certeza que será uma célula muito abençoada essa semana. O título desse estudo é Uma Geração que Honra ao Senhor. E o texto é Salmo 145, 13 e 4. E o verso 4 diz: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A ideia aqui, pessoal, nesse estudo, é justamente eu e você encorajarmos a nossa célula a pensar sobre como nós temos exercido nosso papel como geração, como nós temos caminhado como geração e como nós temos influenciado as próximas gerações. Então, o estudo ele já começa com uma pergunta: qual a importância de louvar a próxima geração as obras do Senhor? Ou seja, qual a importância de nós falarmos das obras do Senhor para a próxima geração? E nesse momento é legal você deixar o pessoal falar um pouco aí. Vai ter algumas respostas meio migué assim, você vai poder direcionar o pessoal a perceber a importância de nós realmente ensinarmos às próximas gerações as obras do Senhor, a grandeza do Senhor, a beleza do Senhor. O primeiro ponto aqui do estudo é referências da verdade. Aqui esse ponto ele vai falar sobre a necessidade de eu e você compreendermos que nós como geração, não um indivíduo, um projeto, um ministério, nós precisamos tomar para nós mesmos esse papel de sermos referência. Muitas vezes nós queremos delegar isso para um pastor, queremos delegar isso para um missionário, queremos delegar isso para um projeto, para um ministério, para uma igreja, e não. A Bíblia nos chama a abraçarmos esse papel de referenciais dia após dia. Então, a ideia aqui é que não existe vácuo no mundo espiritual. Ou esse espaço vai ser ocupado pela verdade de Deus ou pelas mentiras do mal. Então, eu e você precisamos nos tornar esse referencial. Precisamos abraçar essa responsabilidade para que a próxima geração possa olhar para nós e enxergar a verdade do Senhor. E a pergunta aqui é: como nós podemos ser esses referenciais de verdade? E aqui você pode ouvir o que o pessoal acha. Mas a grande ideia que você, líder, pode passar é que nós podemos nos tornar aí referenciais de verdade se nós seguirmos aquilo que as Escrituras dizem, se nós imitarmos ao Senhor Jesus, assim como Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que você possa ensinar isso, direcionar o pessoal da célula para essa verdade, ok? O segundo ponto é testemunhas corajosas mesmo em meio à perseguição. A grande chave aqui desse segundo ponto é uma citação que nós temos de Charles Haddon Spurgeon, que diz: o evangelho é como um leão enjaulado, não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. Aqui, meu irmão, minha irmã, a ideia é que você encoraje o discípulo, a discípula que está ali na célula, a compreender que a verdade do evangelho ela precisa ser proclamada, ela não precisa ser defendida. E que nós precisamos permanecer corajosos, testemunhas corajosas, mesmo quando a perseguição vier. E a perseguição pode vir por meio de cancelamento em mídias sociais, por meio de exclusão. Pode vir no futuro uma perseguição mais forte, física, contra os cristãos. Mas a ideia é que nós precisamos proclamar a verdade em amor. Nós somos chamados para sermos testemunhas, para sermos mensageiros dessa verdade e compreender que essa verdade ela não precisa ser defendida, ela precisa ser proclamada. E aqui a pergunta é: aonde podemos encontrar coragem? Porque até temos aqui no estudo que a coragem é uma virtude que faz com que as demais possam florescer. Não adianta nada, eu tenho a virtude da inteligência, mas você é covarde, essa virtude nunca é demonstrada para ninguém. Então, a coragem ela precisa estar presente na sua caminhada, na sua vida, para que você possa, então, florescer nas demais áreas da sua existência. Então, onde você pode encontrar coragem? Você pode encontrar coragem através do exemplo de Jesus Cristo, do exemplo dos grandes heróis da fé. Você pode encontrar coragem no fato de que você já está salvo em Cristo, de que você já é resgatado pelo Senhor. Coragem no fato de que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos encontrar coragem, no encorajamento mútuo também, E como nós podemos manifestar a verdade mesmo em meio à perseguição? Bom, nós podemos fazer isso através desse ato testemunhal, sermos, vamos dizer assim, manifestantes da verdade do Senhor. Então, a ideia é justamente essa, encorajar uns aos outros e
permanecermos firmes mesmo em meio à perseguição. O último ponto aqui, ele é um ponto muito prático, vai ser bem legal isso na célula, e a ideia é como influenciar a próxima geração. Nós vamos ter aqui 4 tópicos bem práticos. Primeiro, ensine seu filho a ter responsabilidades e não direitos. Talvez na sua célula alguém não tenha filhos, né? A ideia não é que tem que ser só quem tem filho vai compreender esse ponto. Não. Você pode também aplicar isso para os seus amigos ou para pessoas que você tem influência. Então, ensine o seu filho a ter responsabilidades e não direitos. A ideia é que o mundo pós-moderno, ele ensina através do individualismo que os nossos sentimentos e desejos são direitos e não são, né? Nós precisamos compreender que nós fomos criados com responsabilidades. O homem foi criado para ser mordomo das coisas que o Senhor criou. Então você precisa ensinar isso para o seu filho ou para a pessoa que você tem influência. A pergunta é, qual a importância de valorizarmos as responsabilidades? E aí você pode trazer que quem exerce responsabilidades cresce na vida, se torna uma pessoa mais madura, frutifica, né? Vira uma pessoa que não é egocêntrica, se torna uma pessoa mais altruísta e assim por diante. B. Ensine que os homens e mulheres são importantes para Deus. E aqui a ideia é que nesse mundo que nós vivemos hoje em dia existe uma grande desconstrução, principalmente da masculinidade. A feminilidade também está sendo desconstruída. O feminismo tem trazido as mulheres para o papel dos homens e emasculado os homens, buscando colocá-los em uma situação de subserviência às mulheres. E isso gera todo um dano para a sociedade. Então, a ideia é você, líder, instruir a sua célula sobre a importância do papel do homem e da mulher. O homem não é mais importante que a mulher não é mais importante que o homem, mas ambos se tornam uma só carne. Ambos estão caminhando com o mesmo propósito, né? Que é glorificar o Senhor, porém, cada um com o seu papel. Então, que você possa, então, instruir essa importância. E qual a importância do homem e da mulher nas Escrituras? Sugestão, líder. Vá lá em Efésios, capítulo de número 5. Veja o que a Bíblia diz, a partir do verso 20, se eu não me engano, para frente. Veja o que a Bíblia diz sobre o papel do homem e da mulher. Vá para Gênesis, a criação do homem e da mulher. Veja o papel de cada um. Comece tire um tempinho para pensar sobre isso, né? C. Ensine sobre a autoridade. E aqui a grande questão é que nós vivemos num mundo onde a autoridade também é desconstruída. Onde eu e você somos encorajados a sermos rebeldes. Mas não, Deus criou as coisas com uma hierarquia. Nós temos líderes, nós temos patrões, nós temos pais, mães, nós temos anciãos, nós temos pessoas que exercem autoridade, nós temos autoridades político-religiosas, nós temos autoridades. E precisamos respeitar essas autoridades. Até porque esse modelo hierárquico, ele traz também ordem, né? Caso contrário, se ninguém manda, há uma bagunça, o caos, né, se estabelece. Até, inclusive, essa é a definição de anarquia, né? A anarquia que busca a desconstrução da autoridade, ela é totalmente caótica, né? Então, a ideia é você levar a sua célula a pensar sobre isso. Pergunta: como nós podemos ensinar sobre a autoridade para a próxima geração? Como podemos conquistar a confiança e o coração da próxima geração? E a ideia aqui é que você precisa compreender que você tem que liderar essas pessoas. Por exemplo, pais com filhos. O pai, ele é autoridade? Mas ele não deve suscitar o filho à ira. Então, o pai precisa aprender também a conquistar o coração do seu filho, a conquistar a confiança do seu filho, para exercer essa autoridade também. Então, a ideia é você também ministrar um pouco sobre sabedoria no exercício de autoridade sobre sua célula. D, e o ponto final aqui, conserte sua vida diante de Deus. Nós lideramos e ensinamos pelo exemplo. Deus, ele sempre chama homens e mulheres a consertar os seus maus caminhos. Então a ideia é que quando nós buscamos fazer uma autoanálise e buscamos crescer em semelhança com o Senhor, nós podemos então realmente liderar, podemos realmente influenciar, podemos ser uma geração que honra o Senhor, louvando as obras do Senhor, ensinando as obras do Senhor e a pessoa do Senhor para a próxima geração. E aqui a ideia é você encerrar a célula com uma oração de quem sabe arrependimento, de entrega a Deus, para que Deus nos capacite a sermos essa geração que honra Ele, essa geração que ensina às próximas gerações o desejo, a vontade do Senhor. Ok? Que Deus te inspire, te capacite nessa semana, nessa célula, que você possa ser usado como instrumento do Senhor
e que as vidas sejam impactadas. Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu!